Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz de Jesus. Esse daí é meu filho mesmo, né? Quem disse para ele que vai ter comida depois do culto? A gente precisa aprender com as crianças a dar graças antes de ver que o Senhor vai fazer. Amém? Fé, né? Devoção, coisa boa. Pela manhã nós estivemos juntos e casa cheia, Deus sendo louvado. Tivemos um bom problema hoje pela manhã. Tivemos 18 crianças e temos apenas 12 flautas. E aí depois ficaram 15 crianças para as aulas de flauta. E aí não tinha flauta para todo mundo, né, Vanessa? Então temos um problema para essa semana. Precisamos fazer o quê? Comprar flautas. E vamos correr atrás disso aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, as crianças estão crescendo, muita gente nova chegando, louvamos a Deus por isso. Cadê o Rafael? Rafael começa amanhã, trabalho novo, que Deus abençoe, te guarde, te use lá, tá bom? O Otávio também disse essa notícia para mim, vai começar a trabalhar amanhã, que Deus te abençoe lá, querido, em nome de Jesus. A mãe da Elisângela trouxe uma amiga hoje, seja bem-vinda, já cumprimentei. O Val também está ali com uma fileira bonita, legal, bom. Paulinho também aí, gente nova. Selma aqui com a gente, bem na minha frente, que bom te ver. A Fabíola também, eu vi a Fabíola entrando, muito bom. Mês de maio é o mês da família e nós queremos algumas casas para a gente poder fazer algumas reuniões nas casas. E eu queria então que você depois me procurasse, temos 3 casas já. Então em maio e junho queremos circular aí na Zona Norte ou em outras regiões aqui da nossa cidade, visitando as casas e fazendo culto nos lares. Então você pode receber um culto na sua casa, só conversar comigo, para a gente agendar aí a sua data, tá bom? E também no mês de maio, nós queremos convidar toda a igreja a participar das nossas programações, dos nossos cultos. Então, se você sabe cantar, tocar, se você pode ficar na recepção, se você pode trazer a sua família e cantar, declamar uma poesia, o que mais, Vanessa, que pode fazer? Então, você fala com a Vanessa, ela vai te incluir na ordem de culto. Se alguém souber pregar, pode falar aí também com a Vanessa, ela coloca no meu lugar, está tudo certo. O que nós queremos é toda a igreja envolvida no mês da família, combinado? Estão olhando para mim meio desconfiado, combinado? Eu quero ver gente nova aqui, hein? Hoje eu quero falar à noite a respeito de aprendizado. O que você já aprendeu? Muita coisa? Rapidinho o exercício agora. Pensa aí o que você aprendeu nessa semana. O que você aprendeu nessa semana? Nessa semana? Nesse mês, vamos falar, no mês de abril. O que você aprendeu em abril? Eu fiz uma pergunta. O que você aprendeu nesse ano? Ampliei. O que você aprendeu nos últimos 5 anos? Quer ver? O que você aprendeu nos últimos 70 anos? Ô pastor, 30 anos, 20 anos, 50 anos. E eu quero conversar com vocês sobre isso, aprendizado. Mas antes disso, abra comigo o texto. Eu estou em Lucas capítulo 11. Temos estudado o texto de Lucas na IBD e eu quero convidar os irmãos mais uma vez. Pela manhã também usei o texto de Lucas e nessa noite eu quero falar aos irmãos sobre oração. Abra aí comigo o seu texto em Lucas capítulo 11. Eu leio do verso 1 até o verso 3. Se você estiver aí do lado de alguém, pode conceder o texto, ou também o texto está aqui na nossa tela, e os irmãos que estão em casa poderão assim também nos acompanhar. Somos 35 online, e mais todos vocês que aqui estão comigo, meditando na palavra do Senhor.
Lucas 11, de 1 a 3. Diz assim o texto sagrado: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós oramos ao Senhor mais uma vez e fazemos a mesma súplica que os discípulos fizeram a Jesus. Pai, nos ensina a orar. Ensina-nos, ó Deus, a orar, a buscar a Tua face, a aprender a viver em independência, em comunhão, em santificação. Nos ajude, Senhor, nessa noite e fale ao nosso coração. Me use, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Fala com os meus irmãos e irmãs da mesma maneira que o Senhor já falou no meu coração. Nos ensina a orar, Pai. Esse tempo em que vivemos é um tempo difícil e queremos encontrar e achar refúgio em oração na Tua presença. Sê conosco nessa hora. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você conseguiu lembrar alguma coisa que você aprendeu? Eu aprendi na última semana a não ficar tão irritado. Verdade, aprendi uma técnica. Um amigo meu falou assim, no trânsito você vai usar essa técnica, depois se alguém quiser fala comigo. Aprendi que algumas pessoas não aprendem com tanta rapidez. Verdade? Meu filho estava com o tênis desamarrado. Papai, eu ainda não aprendi. Falei, que eu vou te ensinar. E aí, com o meu jeito, eu falei assim, mas eu já te ensinei 5, 10 vezes. Ele falou, mas eu não aprendi ainda. Eu entendi que eu tenho o meu tempo e ele tem o tempo dele. Por exemplo, você se lembra quem te ensinou a andar? Claro que não, era criancinha, era bebê. Quem te ensinou a segurar a tesoura? Coisa simples da vida. Você aprendeu. Esses dias o filho lá estava com dificuldade, eu falei, não, é assim, você aperta bem a tesoura, você põe a folha no pé da tesoura, ela corta. Aí ele falou assim, não há de ver que corta, então tem que ensinar. Alguém ensinou a gente. Você não sabia se alimentar, ou sabia? Alguém te ensinou? Eu me lembro um dia que Timóteo passou da fase de leite para papinha e frutas, e aí então Natália, muito animada, deu lá as frutas para ele, e eu me lembro que ele ficou apaixonado por mamão. Você lembra disso, Natália? Até um dia que ele não sabia manusear bem os alimentos, ele pegava uma mão, ele apertava, e a mãe estava longe, e eu fui dar uma olhadinha no WhatsApp, vai acontecer com vocês aí, quem tem filho pequeno, e ele pegou, Flávia, dá uma olhada, o mamão, sua hora vai chegar, viu, tio? Você está dando risada aí no cantinho, tirando foto, né? Ele pegou e passou no cabelo. Selma, fiquei parado. O que eu faço? A preocupação não era ele, era a mãe. Tem que aprender a falar com a esposa. Você tem que aprender a passar a rua, atravessar a rua ou não? Timóteo, não pode passar a rua assim. Vem um carro, vem um caminhão, vem um motoqueiro, cuidado. Olhando, por exemplo, o irmão Mário trabalhar ali, eu fiquei aprendendo e falando assim, como que é essa matemática de cálculo que vai encaixando? É assim ao reino de Deus, é uma matemática, tem que aprender. E algumas vezes nós queremos saber alguma coisa, mas queremos saber de um dia para o outro. E nós vivemos em um tempo de tanta rapidez que as pessoas não querem ter tempo para aprender. Essa é a grande verdade. Queremos aprender assim, de um dia para a noite.
Alguém passa uma receita para nós, a gente corre na cozinha, e a gente tenta fazer, não dá certo, a gente fala, a receita está errada, a fulana me boicotou, ela não passou os ingredientes, não, é que você não aprendeu a fazer, é um processo, tudo na vida é um processo. Eu aprendi a dirigir com meu pai, caminhoneiro, ele me colocou em cima do seu colo, num modelo bem rústico, eu diria, arcaico e talvez hoje em dia um pouco grosseiro, uma Scania. Cadê de volta? Só viu o brilho, só. Colocou em cima do colo, falou, aqui é a segunda caixa. E eu daquele tamanho, eu já sou pequeno hoje, imagina quando era criança, daquele tamanho, tentando engatar, meu pai daqueles petelecos, vai, pega, e eu com aquele volantão assim, ó. Aprendi a dirigir, na marra. Amo dirigir, mas aprendi. O que você aprendeu? O que os discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte: Jesus, nós estamos acompanhando o seu ministério e nós queremos aprender a orar. Porque nós vemos os discípulos de João e eles oram, eles têm orações fechadas para determinados momentos e nós não sabemos orar. Então eu fiquei pensando e olhando o texto de Lucas e vendo como Lucas vai narrando para nós e como médico ele narra essa espiritualidade de Jesus, a devoção de Jesus a partir da oração. Se tem uma pessoa que passou entre nós e que orou muito, foi o Senhor Jesus. E nesse quesito ele é um exemplo para nós. E Lucas vai registrando e vai marcando e vai pontuando que Jesus estava todo dia orando. E enquanto ele estava orando, ele estava ensinando os seus discípulos também a disciplina da oração. Fale comigo, a disciplina, vamos lá comigo, a disciplina da oração. É disciplina. Meu filho fez essa pergunta outro dia: pai, como que aprende a dirigir? Dirigindo. Como que aprende a pregar? Pregando. Aí chegam alguns meninos para mim falando assim: ô Jefferson, você me ensina a pregar? Eu falei, não, a gente precisa primeiro passar na escola da oração. Ah, é da oração, é da oração, não é da pregação, a pregação é depois. Mas ensina eu a pregar do jeito que você prega. Eu falei, eu estou pregando desde os 12 anos. É uma escola, é uma esteira de vida. Você chega num determinado departamento e fala para a pessoa assim, me ensina a fazer esse serviço. A pessoa fala assim, mas eu estou aqui há muitos anos. É uma caminhada, é uma jornada, são vários aprendizados. E meu filho, então, pai, como que faz para ter uma vida de oração? Como que faz, gente? Orando. Mas como que começa? Orando. É que você, papai, disse meu filho, você ora assim umas orações compridas, longas. Eu falei, por quê? Eu falei, não, eu quero também fazer umas orações longas. Eu falei, meu filho, você tem que aprender a orar. Quando você aprende que oração é você estar na presença de Deus, você gosta, você anseia, você anela gastar tempo em oração. No jardim do Éden, o primeiro Adão falhou nesse quesito. No primeiro dia que ele não quis ter comunhão com Deus, ele ouviu a sua mulher que foi contaminada pela serpente e deixou de orar e comeu o fruto que ele não poderia comer. E vem Jesus, o segundo Adão, e mostra para nós como é importante a disciplina da oração. Diz o autor de Gênesis que Deus vinha conversar com Adão na virada do dia, e ali então eles tinham esse momento de oração. Afinal de contas, oração é a nossa conversa, é a nossa comunicação com o nosso Deus e Pai, o nosso Criador. E Lucas está escrevendo isso. Lucas era o que mesmo? Médico. E hoje a medicina vai dizer para nós como é importante a disciplina da oração. Se você for em qualquer terapeuta, ele vai falar o seguinte para você: invista na sua espiritualidade, cuide da sua saúde mental, tenha momentos de oração. E a psiquiatria vai dizer para nós como é importante o momento ou os momentos de oração na nossa jornada e na nossa peregrinação espiritual. E Lucas vai mostrar para nós alguns momentos. Eu apenas marquei aqui alguns momentos.
Por exemplo, Lucas vai narrar para nós de 17 a 19 vezes que Jesus estava orando no evangelho que ele descreve. Jesus, por exemplo, escolhe os seus discípulos, os 12. A minha pergunta antes disso, era uma decisão, uma tomada de decisão muito importante para Jesus escolher os 12? Sim ou não? Sim. O que ele faz antes de tomar uma grande decisão? Ele se retira para orar. Fiquei pensando, será que nós nos afastamos das nossas atividades para ter um momento de oração, para tomar uma decisão? Detalhe, princípio de sabedoria: não tome decisão com a cabeça quente ou com raiva. Como diria uma amiga minha, com raiva. Estou com raiva. Falou para mim assim, estou com raiva de fulano. Não, faz isso. Você está com raiva, você está nervosa, deixa a coisa assentar, depois você toma a decisão. O que Jesus faz? Sai para orar. Depois de passar uma noite em oração, ele toma uma decisão. Jesus chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai para o monte para orar. E ali então Jesus é transfigurado. Tinha um camarada no círculo apostólico que se achava um tanto quanto perfeito, que era o Pedro. Falava o seguinte: eu não negarei. E aí Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: Pedro, menos, por favor, porque eu orei ao Pai para você não cair, Pedro. Menos. Tem gente que chega para nós assim com a bola cheia, né? Pensando que ele é o super crente. Parece que ele vai abrir a camisa assim, vai ter um S assim do Superman, assim: eu sou a super ovelha, vou sair atacando todo mundo. E aí diria Jesus para nós assim: ó, tá se achando, ó, tô orando por você, hein, Pedro? Vigia, irmão, vigia, hein? Ó, tá uma maneirada aí. Aí Jesus também vai chamar os seus discípulos para orar naquela ocasião do Getsemane. Pedro, Tiago e João, vamos ali orar comigo? O que vai ter hoje na pauta, Jesus? É uma vigília de oração. Vocês não podem dormir, vocês vão ficar aqui sem cafezinho, sem nada, orando. Não pode dormir. E eu vou ali orar. Eu vou mais à frente e volto. Quando Jesus volta, o que os discípulos estavam fazendo? Que sono pesado, hein, gente? Aí Jesus vem, conversa com eles, fala o seguinte: olha, eu vou ali de novo, e por favor, hein, dessa vez, toma um pozinho de Guaraná, um café, dá um jeito aí, ora por mim, porque o momento é derradeiro. Eu nem vou contar o final da história, né? 3 vezes, e eles não conseguiram segurar seus olhos, e eles estavam o quê? Dormindo. É uma disciplina, gente. Oração é disciplina. É disciplina. E disciplina tem que ter todo dia. Disciplina você tem que colocar na portinha da geladeira, né, Natália? Disciplina você tem que anotar. É disciplina. E quem não é disciplinado não ora. E se a gente não aprender a orar, a gente não aprende a viver. Porque não dá para viver sem oração. E muitas das coisas que você tem hoje é resultado ou fruto de um momento seu de oração com Deus. Amém? Por exemplo, vou dar uma pausa, vou dar uma aliviada. Vocês estão olhando para mim tensos assim. Vamos falar algumas coisas que nós recebemos de Deus em oração. E eu começo. Eu ganhei um ministério, ganhei uma esposa, ganhei vocês como ovelhas para eu cuidar, ganhei amigos, ganhei um filho. O que você ganhou? Fala aí. Vou tomar água, vai lá. Fala para mim, rapidinho. Pode ser um atrás do outro, assim, devagar, com calma. Não precisa ser todo mundo assim, mesmo jeito. O que você ganhou? Exercício. Bora? Família. O que mais? Trabalho. O que mais? Os filhos. Um lar. E aí? Irmãos. Louvado seja Deus. Amigos, né? Uma família. Quem mais? Saúde. Sustento, provisão do Senhor.
um lar, um lar, um lar. Nós oramos por isso e por tantas outras coisas. E hoje temos fruto de oração. Agora, o que me intriga muito é o seguinte: eles andaram com Jesus e viram Jesus realizando muitas coisas. Mas, por exemplo, eles não pedem a Jesus assim: ensina-nos a curar. Imagina o dom da cura. Eu hoje fui com um dos nossos meninos venezuelanos, ele tomou uma picada e não se sabe se abelha, a aranha, qualquer outra coisa, e estava com febre. Eu levei ele depois do culto aqui no PA, fiquei ali no PA do Laranjeiras, olhando todo aquele povo doente, eu já estive ali também, e falei assim: se eu tivesse o dom da cura, por exemplo, em nome de Jesus, levanta todo mundo aí, vamos embora. Eles viram Jesus curando? Viram, mas eles não pediram o dom da cura, eles não pediram o dom da profecia, eles não pediram para falar em línguas estranhas, eles não pediram para expulsar demônios. Ó Jesus, ensina-nos a expulsar demônios. Quando a gente vê uma pessoa endemoniada, a gente vai levantar as mãos e a gente vai expulsar. Eles não pediram isso. Eles viram Jesus, por exemplo, multiplicando pães? Sim ou não? Imagina a gente chegar diante de uma população carente como a do Brasil e falar assim: vou multiplicar aqui, ó, alimento, 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 alimento. Ensina-nos, ó Deus, a fazer aí essa multiplicação. Ensina-nos, ó Deus, a fazer feitos miraculosos. Ensina-nos, ó Deus, a ressuscitar pessoas assim como o Senhor ressuscitou Lázaro. Ensina-nos, ó Deus, a ensinar com autoridade. E eu perguntaria isso para Jesus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e nem como os fariseus. Ele pregava com autoridade, ele ensinava com qualidade. Ensina-nos, ó Senhor, a falar, a fazer, a exercer. Não, ensina-nos a orar. E nessa noite eu queria guiar vocês nessa oração e investir o tempo que nós temos nessa oração. Você sabe orar? Ou você quer aprender a orar mais? Eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. Eu quero aprender a orar mais. Eu quero navegar com vocês nessa oração. Dá uma olhadinha no verso 2. A primeira expressão de Jesus é Pai. Ninguém havia chamado Deus de Pai. E a expressão aqui é muito interessante, porque Abba é o Pai querido, é uma questão de afinidade. Jesus está ensinando o seguinte: olha, vocês precisam entender que Deus é Pai, e se Deus é Pai, Ele cuida, e se Ele cuida, o que eu e você precisamos fazer quando nós vamos orar é descansar o nosso coração, sabendo que Ele é Pai, e se Ele é Pai, Ele vai cuidar, Ele vai vigiar, Ele está atento, Ele vai atender o seu pedido, se o seu pedido estiver em conformidade com a vontade dEle. Ele é Pai, e Jesus vem de uma maneira revolucionária e fala o seguinte: olha, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso do Antigo Testamento, o braço forte, o Criador dos céus e da terra, também é o teu Pai. E essa expressão aqui no grego é tão maravilhosa, porque pai significa uma criança que está aprendendo a falar, que começa a balbuciar as primeiras palavras. Você se lembra quando seu filho ou a sua filha começou a querer falar? Quem se lembra? É uma gracinha, não é? A minha Vitória, assim, com a Natália, vai ficar brava agora. É que o Timóteo falou papai primeiro. Ah, gostei, hein? Gostei. Eu ganhei pelo menos uma vez na vida, oh, misericórdia. E aí então ele começou assim: eu falei assim: papai, meu filho, vai, desembucha, vai, papai, papai. E aí, essa expressão pai, essa expressão gutural, pai, cheio de afeto. Eu oro porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é provedor, e Ele vai cuidar de você. Diga amém. Aprenda a orar, aprenda a descansar o seu coração na presença do seu Pai. Meu pai fez aniversário essa semana e eu não pude vê-lo, mas a coisa que eu mais estou com vontade é de sentar na frente do meu pai, de ver a figura do meu pai e de ouvir a voz dele. Fala comigo, pai. Oração é isso.
Você chegar com seu coração apertado diante de Deus, e Ele falar assim: fala, meu filho, que eu te escuto. Aí você fala assim: eu não posso falar isso, Pai, para mais ninguém. E Deus está lá no seu quarto falando assim para você e para mim: fala, fala, abre o coração, rasga o coração. Eu sou seu Pai, eu te entendo, eu te criei, eu te vi no ventre da sua mãe. Eu sei o que você está precisando. Eu sei aonde o calo está apertando. Eu sei aonde tem dor. Eu sei onde tem sofrimento. Eu sei onde tem fissuras na sua vida. Eu sei. Fala comigo. Derrama o seu coração. Eu sou o seu Pai. E ninguém vai à presença do Pai e fica sem um abraço. Por isso que Jesus fala o seguinte: entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, e o teu Pai que está em secreto vai cuidar do seu coração que está em secreto. Diante das pessoas a gente não pode derramar o nosso coração, mas em oração a gente fala o seguinte: Deus, me socorra, o Senhor é meu Pai. Deus, venha na minha direção, o Senhor é meu Pai. Deus, cuide dessa situação que eu não sei lidar, que eu não tenho como resolver. Resolve para mim, Senhor. Eu me lembro que uma vez o meu irmão, e eu tive essa responsabilidade de cuidar do meu irmão, um menino brigou com ele. E aí na escola, a questão comum é o seguinte: olha, se a coisa apertou, você fala que vai chamar seu pai, sua mãe. Sempre foi assim. Aí meu irmão chegou assim para mim e falou assim: olha, falei pro cara lá que mexeu comigo na hora do intervalo lá, que eu não tenho pai, mas eu tenho um irmão. E eu falei: e aí? Ele ficou com medo? Eu falei: ah, não ficou não. Eu falei: é que ele não me viu ainda, hein? De coisa. Aí eu cheguei lá pro menino e falei: ó, vocês não podem brigar, meu, vocês não podem brigar. Aí o meu irmão falou assim: e se o pai do cara for grande, grandão? Eu falei: tô nem aí, vou lá defender. Se o diabo está atacando a sua vida, vá para o seu quarto e ora, porque o teu pai está falando o seguinte: maior é o que está em você do que está no mundo. Eu vou cuidar de você, eu vou abraçar você, vou sustentar você, vou amparar você. Se você não se sente amado, ouça a minha voz: eu te amo. Ele falou isso para Jesus: você é o meu filho amado. Vá orar que você vai ouvir a voz de Deus sussurrando no seu coração: eu te amo, eu tenho um propósito para a tua vida. Me chama de pai que eu te trato de filho. Louvado seja Deus. Pai, santificado seja o teu nome. E essa expressão santificado seja o teu nome tem a ver com a gente lidar bem com o nome de Deus, não profanar o nome de Deus, zelar pelo nome de Deus, ter reverência pelo nome de Deus. Então eu santifico o nome de Deus na minha vida. O nome dele é importante. E por isso que para nós uma expressão assim, Deus te abençoe, não pode cair no senso comum, ou não pode ser usado de uma maneira banal. É Deus te abençoe, santificado seja o teu nome. Porque quando nós oramos, nós carregamos essa presença de Deus na nossa vida, e está todo mundo olhando para a nossa vida, sim ou não? A gente pensa que não, mas está todo mundo com o radar ligado em nós. Vamos ver se ele está vivendo de uma maneira santa. Vamos ver se ele está santificando o nome de Deus na vida dele mesmo. Então, se você e eu oramos: Pai, santificado seja o teu nome, precisamos ter essa consciência de que o nome dele é santo, de que o nome dele não pode ser usado de uma maneira leviana, de que o nome dele não pode ser usado em piadas, de qualquer maneira, ser citado de uma maneira aleatória. Não, o nome dele é santo, é o nome que está acima de todo nome, é o nome glorioso. E aí, nesse ponto, eu fico preocupado com esses artistas aí que ficam fazendo gracinhas, gracejos e piadas de mau gosto com o nome de Jesus, já viu?
Com esse nome ninguém brinca. Com o nome de Deus ninguém zomba. E nós precisamos ter essa consciência. Santificado seja o teu nome na minha vida. Dá uma olhadinha aí no versículo 2 ainda, quando ele fala assim: venha o teu reino. Para a gente orar pedindo que venha o governo de Deus, o reino eterno de Deus. O Senhor Jesus veio para implementar esse reino que começou, mas não tem fim. E o meu e o seu coração pode ser essa plataforma, esse trono, onde o Senhor vai sentar e vai reinar, e Ele vai tirar de nós as nossas vontades, as nossas pretensões, e Ele vai colocar o reino dEle. Venha o teu reino, venha o teu reino. Essa é a oração da igreja, esse é o clamor da igreja. Queremos viver debaixo do reino de Deus, nas orientações do Rei de Deus, e somente ouvir esse Rei. Só temos um Senhor, que a igreja primitiva falava, o Quírios. César não é o nosso Senhor, o dinheiro não é o nosso Senhor, o prazer não é o nosso Senhor, o luxo não é o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus, aquele que reina e reinará para todo sempre. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe aqui o venha o teu reino? É que a gente às vezes fica pedindo a vontade de Deus, mas a gente já sabe a vontade de Deus em inúmeras áreas da nossa vida. O problema não é a gente entender a vontade de Deus, o problema nosso é a gente renunciar à nossa vontade, onde a gente quer reinar e falar assim: Deus, venha o teu reino. Por exemplo, daqui a alguns dias a gente vai entrar no mês da família, e a nossa oração deveria ser essa: Jesus, venha com o teu reino na minha casa. Fala amém. Venha com o teu reino sobre os problemas da minha família. Venha com o teu reino no meu coração, no meu casamento, no meu cuidado com meus filhos, no meu ministério. Venha o teu reino na igreja. Venha o teu reino em Sorocaba, venha o teu reino no meu bairro, na minha rua. Venha o teu reino, venha o teu poder, porque a gente não aguenta mais falar de corrupção. Tenha misericórdia de nós, venha o teu reino. Venha o teu reino lá na empresa, o pessoal só fica pensando em falcatrua. Venha o teu reino nas escolas, venha o teu reino nas universidades, venha o teu reino. E a oração de Jesus é o seguinte: dá-nos hoje o pão para o dia de hoje. Fantástico, fantástico. Para mim, fantástico. Na nossa visão mais contemporânea é o seguinte: dá-nos a provisão do mês inteiro. Sim? Aqui Jesus está retomando o conceito do maná. Como que era o maná, gente bonita? O maná caía, era só para o dia. Tinha uns espertinhos lá, eu acho que eles eram brasileiros, hein? Infiltrados lá. E eles queriam guardar uma marmitinha extra para o outro dia. O que acontecia? Estragava, apodrecia, mofava. Porque Deus sustenta a gente no dia, gente. É no dia. É no dia. Mas o problema nosso é que a gente está preocupado com o 13º que vai cair lá em novembro e dezembro. E aqui ele fala do pão, ele está falando daquilo que é básico, daquilo que é essencial. Dá-nos o pão, dá-nos o medicamento do dia de hoje, dá o trabalho para hoje. Esse Pai que é nosso, dá para nós o pão que também não é só meu, é o pão é o quê? É nosso. Porque o Pai não é meu, não é só meu. E esse Pai, ele não tem filhos prediletos. Eu preciso pelo menos dizer isso, porque tem algumas pessoas que acham que ele é o centro, né? Tem até uma teologia assim meio complicada no mercado, dizendo assim: você é o centro do coração de Jesus. Cuidado, hein? Cuidado com isso aí. Daí é outra coisa. Mas ele vai cuidar de você. Louvado seja Deus. Ele vai dar o pão. Você crê nisso? O Senhor é o meu pastor.
E numa sociedade incrédula, a gente precisa falar: Ele é o meu pastor. E eu não dependo de ninguém, nem da economia. Eu dependo só dele. O tratamento, o medicamento, o alimento, o sustento, tudo virá dele, para a glória dele e no tempo dele. Ah, mas está demorando para sair minha cirurgia, meu medicamento. É na hora dele, no tempo dele. E a nossa oração é: Senhor, dá aquilo que eu preciso para hoje. Faça com que eu pense no hoje. Porque a gente pensando no amanhã, a gente vai ficar ansioso, depressivo, deprimido, porque o amanhã pertence a Deus. É difícil para nós, é difícil para mim, confesso, mas nós precisamos entregar o nosso hoje na mão de Deus, porque até hoje Ele cuidou de você. Glórias a Deus por isso. Cuidou ou não cuidou? Ele foi fiel com você ou não foi? Agora uma pergunta: Ele será fiel até o último dia da sua vida? Então por que nós duvidamos? Por que a gente quer o pão do outro dia? Por que a gente quer o alimento do outro dia? Dá-nos hoje, Senhor. Aí a sua oração e a sua devoção com Deus muda. Você para de reclamar. Todo mês eu preciso ir lá no hospital regional buscar meu medicamento. Toma um chá de cadeira lá. Se alguém quiser ir comigo um dia para a gente conversar, alguém levar um negocinho lá para tricotar, para a gente montar uma barraquinha lá para vender alguma coisa, a gente passa lá à tarde. Teve um dia que eu passei a tarde lá, não tinha meu remédio. Nossa, o Adão aqui dentro. Nossa, eu fiquei louco da vida. E eu comecei a mandar uma mensagem lá para a rede da televisão. Falei: vou gravar um vídeo, vou reclamar, e não sei o que, e tal, não sei o que. Vou abrir meu celular. Aí eu abro o meu celular, o meu pastor me mandou assim: meu filho, não sei porquê, mas eu fiquei com vontade de mandar essa oração para você. Faça essa oração agora, onde você está. Aí eu abri: Pai nosso de cada dia, pão nosso de cada dia. Falei: ô meu pastor, mas não saiu meu remédio. Ele falou: não saiu hoje, porque você tem que conversar com alguém aí. Fica aí, vai embora não. Voltei no outro dia. Aí um dia eu conto o testemunho desse outro dia. E aí Deus sabe de tudo. A gente fala o seguinte: Deus sabe o tempo, e a gente precisa descansar nesse tempo. Se você não tem alguma coisa hoje, é porque você não precisa. Porque se você precisasse, Deus já tinha te dado. Simples assim. E aí você para de reclamar. Aí você vai para Deus reclamando: Senhor, eu quero isso, quero. Aí Deus fala assim para você: eu já te dei, já abençoei. Fala: isso que eu não tenho. Você não tem porque você não precisa. Se você precisasse, eu te dava. Timóteo chegou e falou para mim: pai, eu quero uma bicicleta grande, freio a disco. Quanto que é aquela velocidade que ele falou? 20, não sei quantas velocidades. Eu falei: nunca tive isso, rapaz. Que isso? Eu falei: freio a disco? Nem meu Fusca tem freio a disco, não vai ter nada. Aí ele falou: não, que eu quero uma bicicleta. Eu falei: mas você nem tem altura, você está na rodinha, cara. Ele falou: mas eu vou precisar. Eu falei: então, quando você precisar lá na frente eu te dou. Você não precisa agora. Porque às vezes nós estamos orando e pedindo coisa a Deus para agora, e Deus está falando o seguinte: agora você não precisa. Se você precisasse, eu já teria te dado. Porque eu sou o dono da prata, do ouro, eu sou um Deus benevolente, eu sou um Deus rico em graça, eu gosto de abençoar, mas eu só abençoo no meu tempo, no tempo certo, e para hoje você tem o seu maná. Pega o seu maná, pega o seu pão, seu alimento, a sua casa, a sua família, e fique em paz com aquilo que você recebeu. E por fim, Senhor, perdoe os nossos pecados. Ele começa exaltando a Deus e ele finaliza pedindo perdão pelos pecados. Fantástico, incrível. Qual foi a última vez que você teve coragem de chegar para Deus e falar assim: Deus, o meu coração é terrível, sou pecador mesmo.
A gente não consegue, porque a sociedade vai dizendo que a gente é tão bonitinho, perfumadinho, cheirosinho. Mas a gente não é nada disso. E diante da graça de Deus, a gente precisa perceber que nós somos pecadores mesmo, falhos. Alguém um dia se escandalizou comigo: pastor, como que você fala aí que as crianças são tudo pecadores? E são mesmo, todos pecadores. E por isso a gente precisa ensinar a maravilhosa graça de Deus, porque eles são o quê? Pecadores. Já nasce com esse instinto. Mas a gente gosta hoje mesmo de dar um jeito, né? De contar uma história, de tentar desviar da culpa. Tive uma ovelha que, na sua inocência, era uma senhora, ela falava assim, todo culto de oração: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Aí no outro culto de quarta-feira: Senhor, perdão pela multidão dos meus pecados. Eu falei: preciso visitar essa irmã. Que história de multidão de pecado toda quarta-feira? Gente do céu, eu sou pecador, mas essa irmã ganhou de mim, hein? Não, pastor, sabe o que é? É que eu tenho isso, isso e isso. Então, irmã, confessa diante do Senhor, peça perdão, viva livre, arranca fora esse peso e joga fora. Eu já fiz isso, pastor. Então agora a irmã precisa trocar essa linguagem, é um vício de linguagem. Que história é essa de multidão de pecado? Tem um ou outro escondido, a gente precisa tirar. Tem uns pecados que a gente chama de pecado de estimação, tem ou não tem? Que a gente não consegue abandonar o sujeito, a gente manda ele embora, ele vem e se aloja de novo. A Cleusa falou um pouco sobre isso aí de manhã na aula. Peguei só um pedacinho, depois vou assistir o resto. Joga fora, perdoe os meus pecados. De verdade, estou concluindo a minha fala. Eu gosto de gente que fala assim: Jefferson, eu sou pecador. Natália, quando foi namorar comigo, falou: olha, eu sou pecador. Esse dia Timóteo achava que eu era lindo. Eu falei: Timóteo, meu coração é podre, chocado, assim, pá. Se minha mãe estivesse perto, ela ia me bater. Aí, é certeza. Você não tem um coração tão bonito, generoso, papai. Você é um homem de Deus. Fez verdade, meu filho. Mas o meu coração sem a graça é um coração sujo, injusto. Por isso que eu peço todo dia, meu filho: Pai, perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Não me deixe andar em pecado, porque Jesus odeia pecado e o Pai não suporta o pecado. Tanto é que Ele crucificou o Filho dele para pagar a ofensa do pecado à sua santidade. Não quero andar em pecado. Fala comigo: não quero andar em pecado. Repete comigo. Então a gente precisa confessar: Senhor, perdoe os meus pecados e me faça viver como uma pessoa que perdoa. Perdoa. E como é bom andar com o coração leve. No que depender de mim, terei paz com todo mundo. E nessa caminhada a gente precisa pedir perdão ou não? E eu preciso pedir perdão porque eu já passei 7 minutos do meu tempo. Perdão, é assim. Pastor, não gostei, perdão. Não gostei disso, só desculpa aí, foi minha intenção. Perdão. Deus tem uma taxa de perdão, ou uma cota de perdão? Pedro pensava que tinha uma cota, né? Lembra de Pedro? Até o William colocou a imagem esses dias, né? Ô Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão no mesmo dia? Tem uns irmãos que testam nosso perdão, hein? Fala a verdade. Tem ou não tem? Ou é só comigo, hein? Parece que alguma coisa é só comigo. Aí Pedro chega para Jesus e falou: Jesus, tem uma tabelinha aí, porque está difícil esse irmão aqui. É 7 vezes 7? Aí Jesus fala: então, é 70 vezes 7, Pedro. Você consegue imaginar, você perdoar aí a pessoa tudo isso? Eu falo: Jesus, é muita coisa. Então, foi o que Deus fez e faz com você todo santo dia. Você não peca e Deus vai perdoando. E quando você recebe o perdão, o que você tem que fazer? Perdoar também. E não nos deixes cair em tentação. Não queremos, Senhor, cair em tentação. Nos ajude, Senhor. Mostre os laços, mostre os perigos. Não deixe os nossos filhos caírem em tentação. Não deixe os nossos casais caírem em tentação. Não deixe a nossa juventude cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. E a oração que Jesus nos ensina é essa:
E a minha oração é a mesma dos discípulos. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Você pode falar comigo isso? Ensina-nos a orar. E eu preciso aprender mais sobre oração. E essa última canção que nós vamos entoar com vocês é uma canção nova que fala isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor.